A gente vai conversar com a liderança do Sting Botó e a gente está realizando esse trabalho para a disciplina de extensão em Ciências Sociais com a professora Silvia coordenando. O intuito do nosso evento é para a gente desmistificar, como o próprio título fala, alguns paradigmas que são criados e são compartilhados sobre a vivência dos indígenas. Muitos folclores, muito senso comum, que geralmente a gente aprende desde cedo sobre a vida dos indígenas. E quem são esses indígenas? A gente convidou o Marcelo para que ele possa nos explicar, também para falar um pouco sobre o coletivo audiovisual Ting Filmes, que é realizado pelo Sting Botó, pelo povo Ting Botó, e a gente vai disponibilizar o conteúdo do evento passado, a semana passada, onde a gente apresentou algumas mídias do coletivo, para que vocês possam ter acesso também. É bem interessante como eles trabalham, como eles produzem o acervo deles. E eu vou passar a palavra para o Marcelo, para que ele possa se apresentar e iniciar. Eu sou Marcelo Xingui, sou da comunidade Xingui Botó, de Feira Grande, Alagoas, né? Sou cineasta indígena, biólogo e estudante de sociologia. E para a gente, o audiovisual é uma ferramenta de resistência e existência, né? Uma ferramenta de luta, de denúncia, né? Tanto que agora mesmo eu estou aqui no ATL, aqui em Brasília, com cerca de 7 mil indígenas, com mais de 175 povos indígenas aqui, povos de diversas cores, diversas línguas, tipo, estamos acampados aqui nesse tempo de pandemia, né? E a gente vê que nossos direitos, eles são negligenciados, né? São direitos que são nossos através da Constituição Federal de 88, mas porém que, na verdade, eles não são cumpridos por a parte do sistema, né? Do Estado. E o que acontece? O audiovisual, a mídia, né? A gente entendemos que ela é uma ferramenta de muita potencialidade. Então, assim, trazemos para nós, para nossa cultura, essa ferramenta, essa informação, e principalmente essa questão dessa epistemologia, de mostrarmos que no Sul, que nas comunidades indígenas existe a ciência, existe conhecimento, esse conhecimento que é tido pelo branco como opinião, como folclore, né? Então, assim, em toda essa análise que eu faço, o audiovisual, ele traz essa visibilidade para o pesquisador indígena, ele ser o protagonista da sua história, não só no audiovisual, né? Porque o coletivo, um exemplo, existe vários coletivos em várias comunidades, né? Eu estou tentando até formalizar um coletivo de audiovisual em todo o Nordeste, né? Através de um projeto da Fiocruz, e uma coisa mais para frente. Mas o que acontece? Os coletivos nas comunidades é importante porque existe a questão da denúncia do indígena pegar a câmera, do indígena filmar, do indígena valorizar a sua cultura indígena. Enfim, não só com o audiovisual, né? Tem as páginas, tem os sites, né? Que mostram um pouco sobre a cultura, sobre o que está acontecendo no momento, sobre as violações dos direitos humanos, né? Nas comunidades, como é o caso em quase todas as comunidades no Brasil, né? Nesse menos de 1 milhão de indígenas aqui no Brasil. Então, assim, o coletivo Ting Filmes, ele não só produz documentários etnográficos, né? Porque, assim, um dos nossos pontos fortes é a produção etnográfica, de dar visibilidade às práticas tradicionais dos povos, do nosso povo específico. Ah, você vai ter uma farinhada hoje, vamos filmar lá, vamos levar uma equipe. Eu não vou falar que todos os jovens que se integram, todos os jovens se interessam, não. É como qualquer outra atividade em qualquer sociedade, em qualquer lugar, né? Então, vai ter sempre aqueles jovens que tem aquele olhar mais para o audiovisual e a gente traz para Sigo. Tanto a parte audiovisual, como a parte dos sites, Instagram, Facebook, nos sites, de plataformas. E agora estou criando uma plataforma, né, uma plataforma com filmes mesmo. E aí a parte da escrita, né, também, que é importante. Porque eu também produzo textos, né?
artigos em livro. Eu nunca produzi um livro, né? Vou produzir futuramente. Mas, assim, vários dos meus artigos vão para livros, são publicados em anais, que falam sobre a questão do audiovisual. E, geralmente, assim, quando se faz uma característica da Tingo e Filmes é essa. Quando se faz um documentário, né? Para a gente iniciar no documentário, isso é fundamental, temos que fazer a pesquisa, né? A parte do roteiro, toda a pesquisa e pesquisar sobre o tema, para você não pegar uma câmera lá e sair filmando, não existe. Então, nessa pesquisa, é feito todo o material para ser feito esse material escrito e é feito um artigo científico e é publicado. Então, é importante também. Então, assim, a Tingo Filmes aqui, ela atua há mais de 10 anos, né? A gente atua no território e já recebeu muitos prêmios a nível de Brasil, a nível nacional, regional, estadual, de alguns curta-metragens, algumas exibições fora, em Paris, lá na África também, teve um filme nosso que passou lá, então é mais ou menos isso. Essa ideia desse índio, de quem é o índio do Brasil, né? Uma das nossas características é de falar quem é o índio do Nordeste, né? Qual é a história desse índio do Nordeste? Esse índio que estava na fronteira, né? Que recebeu todo esse impacto do invasor colonial, né? Eurocêntrico, nessa terra de Veracruz. Então, traz todo consigo essa história, né? E também os movimentos indígenas, que é muito importante, né? Porque o movimento indígena, ele é muito importante na garantia e soberania dos povos indígenas, né? A Poíme, a Pibe, a Chicoaçu, o Coiabe. Então, assim, hoje em dia, não tem como fazer essa luta mais como antigamente, na base do palavreado, ou na base do documento. Sim, documento, mas o audiovisual, a comunicação, né? É fundamental. Então, é mais ou menos isso. Eu abro pergunta, fiquem à vontade de perguntar o que quiserem, né? Que eu estou aqui para responder e é uma satisfação. A gente separou algumas perguntas que talvez encorajem vocês a fazerem outras. Eu vou estar perguntando aqui, tá, Marcelo? Para até ocorrer melhor o seminário. E antes eu queria dizer que esse é o momento que a gente tem de literalmente conhecer sobre algo que sempre nos foi passado. Em outras conversas que a gente teve com o Marcelo e outros encontros, a gente comentou sobre nós, estudantes do quinto período de Ciências Sociais, viemos conhecer agora o que de fato é o indígena, o que de fato é e não é folclore, uma coisa que nem na própria academia é passada. Então, eu vou jogar aqui algumas perguntas referentes ao coletivo para o Marcelo, e eu espero que a partir disso vocês abram mais a mente, vão pensando nas perguntinhas, alguma dúvida que vocês sempre tiveram, algo do tipo, para questionar, tá bom? Tá. A primeira pergunta é literalmente referente ao coletivo, que seria: de onde veio a ideia de iniciar o coletivo? Qual foi a motivação que fizesse você começar esse trabalho? É só essa mais? Ou tem mais perguntas? Tá. Fora isso, a gente queria saber quais foram os maiores desafios para iniciar o coletivo e quais desses desafios repercutem até hoje ou quais foram surgindo de lá até aqui. Tá, beleza. A ideia do coletivo ter surgido, eu sempre tive esse olhar mais profundo para o audiovisual, né? Porque eu via o pessoal filmando, eu via as outras comunidades, assim, não indígenas. E aí, por que não nós indígenas usarmos essa ferramenta, né? Por que não? Então, ele surgiu através desse olhar meu, né? Há 10, não sei, mais de 10 anos atrás, foi 2014, lembrei agora. E o mais legal de tudo, porque Silvia tem uma participação muito grande nesse surgimento do coletivo Tingo e Filmes. Porque tudo começou através de Silvia. Porque, assim, foi quando as alunas dela, a Laurinha, e a outra, como esqueci o nome agora, elas vieram para a comunidade, e aí a Silvia trouxe ela, a Silvia conhece o meu irmão Sabaru, a gente se conhecemos, aí elas ficaram na minha casa, e aí eu comecei a ajudar a Laurinha na produção, e Silvia orientando elas, e aí
a gente ia, aí eu era o produtor da Larinha, eu ficava com a câmera, a Laurinha era roteirista, ela era produtora, ela era roteirista, e a gente ficava. E o primeiro documentário foi Os Guerreiros Timbibotó. E esse primeiro documentário que a gente fizemos, eu consegui escrever, eu consegui entender mais como escrever projetos, e aí com outro aluno de Silvinha, Adriano, me ajudou a escrever o projeto para o Ponto de Cultura, ou Pontão de Cultura do MINC. E aí eu escrevi junto com ele, nos ajudaram, e aí a gente ganha um ponto de cultura. Através do ponto de cultura 2014, 2015, a gente pudemos comprar uma câmera profissional e daí desenvolver. Então, foi aí que começou essa bela mulher aí, que vocês têm um prazer imenso, vocês têm uma honra de ter uma dádiva dessa aí, tem um respeito muito grande dos povos indígenas de Alagoas. Meu pai gosta muito dela, meu irmão, assim, ela é da casa. E aí, os desafios, eles são constantes. Desafio por ser indígena no Brasil, desafio por ser nordestino, por não corresponder o fenótipo, o estereótipo do eurocêntrico brasileiro, né? Aquela história de parecer índio, de não parecer índio, o desafio de pegar uma câmera também, filmar, o desafio de comprar material, porque todo material voltado para o audiovisual, eles são caros, né? O audiovisual fala assim, eles não são feitos para nós que somos pobres na questão de dinheiro, né? E aí eu utilizo o termo nosso, cinema de guerrilha. A Tigre Filmes é um cinema de guerrilha, porque, tipo, se a gente não tem câmera, a gente filma com celular. Passamos 4 anos, a nossa câmera pifou, passamos 4 anos produzindo documentários com celular. E aí o pessoal achava que era com DSLR, porque as imagens eram muito boas, porque assim, jogador ruim, não adianta ele ter chuteira de R$1.000, estádio bom, né? Um bom preparo, então, assim, não é o equipamento ajuda. Mas o que é a história que você vai contar através da sua foto, do seu documentário. Então, esses são os desafios que a gente enfrenta de sair para outros lugares, né? De perguntar e as pessoas não nos atender, né? Porque, assim, existe muita falha no sistema. Não me refiro a esse governo fascista. Aos governos que entram, existe muita falha sobre a questão da inclusão social com os povos indígenas, né? Você vê uma questão, o que está rolando agora do marco temporal, que era para ser julgado ontem, aí prorrogou para hoje. Aí hoje foi o julgamento lá no STF, a gente estava lá, eu estava cobrindo, aí mudou agora para quarta-feira. A gente tem 2 ministros que são a favor da gente, né, que votou favorável, beleza. Mas então, pensar no marco temporal, pensar de nós termos direito, né, ao nosso território, a demarcação de 1980, já pensou, da Constituição Federal para lá, chega a ser uma piada, né, porque o invasor que chegou aqui, a gente é muito antigo, muito antes do que isso. Então, assim, os desafios são esse, é o desafio de ser indígena, das pessoas te falar assim, de eu te olhar torto porque você sabe mexer na câmera, porque você sabe editar, e as pessoas acham que você não pode ter um smartphone, as pessoas acham que você não pode, o indígena não pode acessar a tecnologia. Então, assim, são pessoas de pensamento muito retrógrado, mas que tentam de uma forma, né, trazer essa ideia. Então, esses são os desafios. Certo, eu estava com o microfone desligado. Mas vou fazer uma outra pergunta referente ao coletivo, que é... Aliás, eu acho que você meio que já respondeu, que é sobre as maiores realizações do coletivo. E após essa, entrando um pouquinho no Xingbotó, no caso, a pergunta seria como é a vida, o dia a dia do Xingbotó e quais são as atividades que vocês exercem diariamente. Você falou até um pouquinho sobre os jovens, tem uns que se engajam, outros que nem tanto. Eu lembro que em uma das nossas conversas você comentou que sempre que tinha um filme, dia de filme, aí vinha a criançada e todo mundo se anima. A gente queria saber como é que é o dia a dia. Geralmente, o que vocês fazem, principalmente dentro e fora do contexto da pandemia, que foi um dos vídeos que a gente rodou semana passada, que foi o vídeo do Covid.
Assim, a maior produção da Tigre Filmes foi a questão do documentário etnográfico com os parentes mais velhos, né? Os velhos que se foram, que o nome do documentário é Sofrimento, Luta e Conquista de um Povo Guerreiro, que imortaliza muitos velhos que já se foram, né? Desse documentário, 6 velhos já se foram. Então, assim, para nós a maior produção foi essa. Ela não ganhou nenhum festival, ela não ganhou nenhum prêmio, mas é o maior prêmio, porque, de uma certa forma, esse material ele vai estar lá na internet. Quando a criança quiser saber quem foi o primeiro pajé, quem foi o seu Francisquinho, quem foi Dona Lindaura, o exemplo que eles deram, eles vão poder ir lá, porque assim, quando a gente pensa nos nossos bisavós, num tio que está longe, que a gente nunca viu, a gente automaticamente vê uma forma física daquela pessoa. Então, né, hoje a internet proporciona o canal, as páginas desses anciões. E assim, o dia a dia da comunidade, a minha comunidade é muito pacata, são 400 indígenas, e é muito, muito pacata, é tudo da agricultura, subsistência. A gente dialoga muito com a questão do território sustentável, do território limpo, do plantio limpo, que a agroecologia chama de, que o pessoal chama de agroecologia, mas que nós, os Xinguibotós, chamamos de agricultura do encantamento, agricultura sagrada, porque também é um tema dentro da agroecologia que a gente se preocupa na questão do rótulo, né? Porque muita coisa é rotulada. A América é rotulada. Por quê? Américo Verpúcio. Um cara que tem nada a ver, colocaram o nome lá da América. Tá? E aí, várias coisas que são rotuladas. Índio. Nós não somos índios, somos povos originários, tradicionais, mas não somos índios, então. Aí tem a questão, voltando, mais recente, da agricultura familiar. A bancada ruralista tomou, né? O tema, o agro é pop, o agro é tudo. Aí tem a questão da agroecologia. É um tema que a gente se preocupa, que quando as pessoas falam que o que a gente faz é agroecologia, a gente fica relutante, porque a gente fala que é o plantio do Xinguibotó, dos Cariri, é a agricultura sagrada dos Chucurus, um debate dentro da academia que a gente tem com a agroecologia, não um debate fechado, mas é aberto, para dar essa, como se diz, essa valorização para esse tipo de plantio, que chama agroflorestal e tal. Então, assim, o cotidiano da aldeia é isso. Você trabalha, você estuda, né? Você tem um valor, você vai poder conversar com os velhos, você vai poder fumar junto deles, se você não beber muito, assim, porque assim, a nossa religião não aceita bebida alcoólica, porque a gente tem como espiritualidade que a bebida tem um dono, e esse dono é uma entidade perturbadora, não é sagrada, então não condiz, a gente não usa drogas e tal, então vai muito isso da vida social, é um pouco rígido. Eu não posso me tatuar, né, porque existem certos ritos, né, que não pode ser reconhecido e tal. Então, assim, praticamente a agricultura é o artesanato, é a arte, né, e é isso, esse é o cotidiano. Uma das atividades da Tigre Filmes é o cinema na aldeia. O que é o cinema na aldeia? Lá tem um coletivo Tigre Filmes, ele é físico e de certa forma institucional, né? Porque ele também pode ser físico e também pode ser avistado de certa forma, né? E aí a gente pega num dia, a gente faz uma produção, um documentário, sei lá, a gente tem um documentário Casa de Farinha, Tigre botou, né? Que fala sobre a questão do que acontece na Casa de Farinha, desse mundo de histórias e rojões, de toré e gargalhadas, né? São nossas mesmo, né? Nós fazemos, nós editamos, tudo somos nós mesmos. A gente quer esse protagonismo da gente. Aí quando a gente finaliza um documentário, a gente vai, durante o dia, faz os cartazes, coloca lá nas paredes da comunidade, e aí tem um menino, um rapaz que tem uma voz muito bonita, né? Que é o nosso locutor, Raoni. E aí ele... Eita, Laurinha, linda. Prazer, Laurinha. E aí ele tem uma voz muito bonita, né? Aí ele fala, hoje tem cinema na aldeia, filme da Laurinha para outras gerações. Foi um documentário muito importante, né? E aí todo mundo já sabe, né? Aí a gente se organiza, compra pipoca, quando a gente tá mais com um pouquinho de dinheiro, a gente compra bolo, compra refrigerante, e aí coloca as cadeiras e coloca o telão no meio da aldeia. Aí coloca o resto do projetor, e aí a gente tem essa atenção, que é outra coisa que eu vou falar antes, da questão de produzir documentários
etnográfico dentro da comunidade, que é outra história. E aí, nesse momento, aí a gente coloca lá o telão lá e todo mundo junto, porque assim, na aldeia, tipo, não tem muita atividade, assim, social. Porque assim, lá não pode ouvir som alto de carro, o som tem que ser baixo, não pode ter festa dentro da comunidade, não pode ter bebida alcoólica. Aí quando tem um cinema na aldeia, pronto, é um monte de gente. Aí coloca o telão, aí vem um monte de menino, um monte de mulher, e aí a gente coloca lá, aí quando termina lá, a gente quer outro filme, não, mas semana passada já passei, mas a gente quer ver de novo. E aí essa coisa, isso fortalece. Porque, de certa forma, quando a gente vai fazer os documentários etnográficos, todo mundo quer se pintar. Os pais faz questão de levar os seus filhos, fica com raiva de colocar, a gente tem que colocar, tem que pintar, entendeu? E é uma forma de resistência e existência, da gente mostrar que estamos aqui, que fazemos aqui, que lutamos, que esse Brasil também é nosso, essa terra é nossa. Então, assim, é muito mágico essa ferramenta que a gente tem ela como se. Vou falar um pouquinho, então. Pode falar, Laurinha. Que bom, né? Que bom que estamos aqui nesse... Eu sempre tive muita vontade de convidar Marcelo, né, para participar de aulas de antropologia visual, porque foi um processo muito interessante, desde a dissertação, né, que foi quando teve o filme, né, dos guerreiros Tingui, né, o Para Outra Geração. Na verdade, o filme existiu, a dissertação ela virou de antropologia visual por conta principalmente de Marcelo, né, que tinha toda uma demanda, toda uma vontade, né, de fazer filmes, né, de fazer registros na aldeia. E aqui, o Tingui Filmes, eu não vou falar que ele evoluiu, porque essa palavra evoluiu é uma palavra correta, né? É uma palavra, acho que sentido pejorativo, né? Que a cultura não evolui, a cultura é dinâmica, né? Ela vai, ela vem, ela volta. Então, assim, hoje a gente já dá curso para os parentes nas comunidades, audiovisual. Eu tô com um trabalho para a gente ir lá para o Pará, lá para os Mundurucuns, para a gente dar aula a eles lá, de edição de vídeo, de imagem, com celular. A gente vai lá para o Zururumbá. E quando terminar aqui o acampamento Terra Livre, eu vou para o Passucocal, mais a equipe, para a gente poder dar essas aulas de audiovisual. E dizer a importância, porque assim, não é só pegar uma câmera ou um celular e simplesmente ir lá e filmar. Porque existe ritos, existe situações que não pode. Então, cada jovem que pegar uma câmera, um celular, ele tem que ter essa responsabilidade, né? De saber o que está filmando e o que vai passar para o mundo, né? Porque o audiovisual ele é infinito, não existem barreiras. Então é mais ou menos isso, essa responsabilidade que existe de você estar com a câmera, porque você é um pesquisador indígena. Então, tipo, tem coisas, imagens, de repente, se eu tirasse uma foto, eu seria expulso da minha comunidade. Então há esse processo também de responsabilidade. E aí eu abro para vocês, se perguntarem, fiquem à vontade, não tenham medo, né? Não tenham medo, vamos tirar essa ideia do índio brabo, o índio só é brabo quando mexe com ele, né?